Imagine uma folha de papel em branco. Um objeto tão comum, tão cotidiano, que quase ninguém para pensar de onde ela veio. Mas por trás de cada folha que já envolveu um presente, de cada caixa que chegou na sua porta, de cada copo de suco que passou pela sua mão, existe uma cadeia monumental de florestas, máquinas, rios e pessoas. E no Brasil, durante mais de um século, o nome que comanda essa cadeia é sempre o mesmo: Klabin. Hoje, a Klabin é a maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do país. Sua capacidade instalada ultrapassa 7 milhões de toneladas de papel e celulose por ano. Ela possui 24 unidades industriais espalhadas pelo Brasil e uma na Argentina, administra 719 mil hectares de florestas entre plantadas e nativas e exporta para mais de 70 países ao redor do planeta. O valor de mercado da companhia supera 32 bilhões de reais. É uma nação dentro de uma empresa. Mas o que poucos sabem é que tudo isso começou com 20 quilos de tabaco, 20 libras esterlinas e um jovem lituano que chegou ao Brasil sem falar português, fugindo da perseguição czarista, carregando nos bolsos nada além de coragem e visão. A história da Klabin é, antes de tudo, a história de uma família que apostou no Brasil quando o Brasil ainda não acreditava em si mesmo e que transformou árvores em civilização. Esta é a história do maior império do papel brasileiro. Era 1889. Enquanto o Brasil derrubava o império e proclamava a República, um jovem de 29 anos desembarcava no Porto de Santos com um nome que o mundo ainda não conhecia: Maurício Freeman Klabin. Ele havia deixado a Lituânia às pressas, perseguido pelo regime czarista russo que proibia judeus de possuírem terras. Moishe Elkana, como era batizado, havia cometido o crime de comprar sua própria terra e por isso precisou fugir pela Polônia, pela Alemanha, pela Inglaterra, até encontrar no Brasil um país que, ao contrário da Europa, abria seus braços para imigrantes. Maurício chegou com tabaco na bagagem e com um plano simples: sobreviver. Ele começou vendendo cigarros enrolados à mão para empórios e albergues da capital paulista, numa São Paulo que ainda cheirava a café e a expansão. Cedo percebeu que havia um negócio mais lucrativo do que o tabaco: o papel. São Paulo crescia depressa demais, e com ela crescia a demanda por material gráfico, por embalagens, por escritórios, por comunicação. Maurício conseguiu trabalho numa pequena gráfica próxima à Praça da Sé. E com poucos anos de trabalho árduo, em 1890, ele era o proprietário dessa mesma gráfica, que batizou de Empresa Gráfica Klabin. O sucesso não veio sozinho. Maurício era um construtor de clãs. Um a um, foi trazendo da Lituânia os membros de sua família: seus pais, seus irmãos Salomão, Hessel e Luiz, sua noiva Berta Osband, seus primos Wolf, Max, Lazar e Henrique, e o tio Zelman Lafer, com o filho Miguel Lafer. Era uma imigração em cadeia, cada pessoa chegando para ocupar um posto novo na estrutura que Maurício construía peça por peça. Em 1899, com a família reunida e os negócios consolidados, fundaram oficialmente a Klabin Irmãos e Cia. A KIK. Os produtos eram simples: livros em branco, papel para escrever, materiais de tipografia. Mas a visão era extraordinária. Maurício entendeu antes de qualquer outro empresário do setor que o Brasil dependia demais da importação de papel europeu. Se houvesse uma ruptura no fornecimento, o país pararia. E essa vulnerabilidade era, ao mesmo tempo, uma ameaça e uma oportunidade colossal. Ele foi pessoalmente à Alemanha aprender os processos industriais de fabricação de papel e voltou trazendo as primeiras máquinas. Em 1902, a KIK arrendou a fábrica de papel paulista, em Itu, dando seus primeiros passos na produção real. Em 1909, fundou a Companhia Fabricadora de Papel, que em apenas 5 anos de operação já figurava entre as 3 maiores do Brasil no setor.
O papel que um dia Maurício vendia importado, agora era produzido por ele mesmo. A cidade de São Paulo crescia ao redor dos negócios dos Klabin, como uma planta que encontra a luz. A família adquiriu terras extensas entre o Ipiranga e o Caminho do Mar, onde surgiu o bairro que até hoje carrega seu nome, Chácara Klabin. Mina Klabin, filha de Maurício, casou-se com o arquiteto Gregory Warshawczyk e juntos construíram a primeira casa modernista do Brasil. Os Klabin não eram apenas industriais, eram construtores de cidade, de cultura, de história. Na década de 1920, a segunda geração tomou as rédeas da empresa. Wolf Kadiszewicz Klabin, o primo que se tornaria a figura mais marcante do grupo, assumiu ao lado de Horácio Laffer e Samuel Klabin o comando de um negócio que crescia mais rápido do que qualquer um podia prever. Wolf era diferente de Maurício. Onde o patriarca era pragmático e comerciante, o primo era estrategista e visionário. Ele enxergava décadas à frente, e o que ele via o fascinava e o assustava ao mesmo tempo. O Brasil dos anos 1930 ainda importava a maior parte do papel que consumia. E havia uma fazenda enorme no Paraná, leiloada pelo governo estadual em 1933, coberta de pinheiros nativos e terra fértil. Wolf soube do leilão e não hesitou. A Klabin arrematou a fazenda Monte Alegre, em Telêmaco Borba, e com ela selou seu destino. Naquele momento, a maioria dos executivos brasileiros jamais teria apostado tão alto em uma fazenda isolada, sem estradas, sem infraestrutura, no interior do Paraná. Mas Wolf não estava comprando uma fazenda, estava comprando o futuro. O que aconteceu a seguir na fazenda Monte Alegre foi uma das façanhas industriais mais audaciosas da história brasileira. Wolf Klabin sabia que tinha a terra, tinha os pinheiros, tinha a visão. Mas faltava tudo o mais: estradas, energia elétrica, maquinário, mão de obra especializada e, sobretudo, apoio político. E então a história deu a Klabin um aliado inesperado: a Segunda Guerra Mundial. Em 1939, quando os conflitos fecharam as rotas marítimas europeias, o Brasil mergulhou em uma crise silenciosa de papel. Getúlio Vargas, preocupado com a possível paralisação de jornais e comunicações, consultou o magnata da mídia, Assis Chateaubriand, sobre a viabilidade de construir uma grande fábrica nacional. Chateau recusou. Não tinha terras, não tinha conhecimento técnico e seu negócio era comunicação, não produção. Foi então que Vargas se voltou para os Klabin, que já tinham a fazenda, tinham a floresta, tinham o projeto. O governo federal apoiaria o empreendimento com financiamento e respaldo político. Era a oportunidade que Wolf esperava. O que se seguiu foi uma saga de engenharia monumental. As máquinas foram encomendadas na Europa e nos Estados Unidos, mas a guerra transformou o transporte em roleta russa. Um dos navios carregando partes da primeira máquina de papel sofreu um ataque durante a travessia do Atlântico. As peças sobreviventes chegaram com meses de atraso. No Paraná, trabalhadores construíam estradas e viadutos na mata fechada, enquanto os engenheiros projetavam a usina elétrica que alimentaria toda a operação. Em 1953, na presença do próprio presidente Getúlio Vargas, seria inaugurada a usina hidrelétrica Presidente Vargas, construída e operada inteiramente pela Klabin. Mas o marco definitivo veio antes disso. Em 1946, com a guerra já encerrada e o Brasil respirando novos ares, a unidade Monte Alegre foi inaugurada. Era a primeira fábrica integrada de celulose e papel do Brasil. Integrada significava que todo o processo acontecia ali, desde o corte das árvores até a saída do papel acabado. Nenhuma outra empresa brasileira havia ousado tanto. A Klabin não estava apenas fabricando papel, estava inventando uma indústria inteira do zero, em plena mata paranaense. Os anos seguintes foram de expansão contínua e quase inacreditável.
Em 1951, a Klabin entrou na produção de rayon. Em 1955, adquiriu a Companhia Universal de Fósforos. Em 1959, construiu o teleférico de Telêmaco-Borba para transportar produção pela floresta. Em 1961, sua unidade de Vila Anastácio, em São Paulo, tornou-se a maior capacidade de produção de papelão ondulado da América Latina. Em 1963, o presidente João Goulart visitou pessoalmente a unidade Monte Alegre para inaugurar mais uma máquina de papel, a sexta da história da fábrica. A empresa havia se tornado um símbolo nacional de desenvolvimento industrial. Nessa era de ouro, a Klabin era mais do que uma empresa. Era uma cidade. A Fazenda Monte Alegre criou ao seu redor toda uma infraestrutura urbana: escolas, hospitais, estradas, igrejas, moradias para trabalhadores. Telêmaco-Borba nascia e crescia sob a sombra benevolente da fábrica e tornou-se conhecida como a capital do papel. Milhares de famílias dependiam diretamente das máquinas da Klabin para comer, estudar, existir. E a empresa acolhia esse papel com uma postura paternalista que seria tanto sua força quanto, décadas depois, um de seus maiores desafios de transformação. Mas as décadas de 1970 e 1980 trouxeram as primeiras sombras sobre esse céu, até então sem nuvens. Em 1979, com o grupo já fragmentado entre múltiplas famílias descendentes dos fundadores, a Klabin abriu seu capital na Bolsa de Valores de São Paulo, criando uma estrutura de holdings familiares para organizar a governança. A decisão era necessária, mas revelava uma tensão crescente. Uma empresa fundada no DNA de uma única família começava a ter que responder a dezenas de herdeiros, com interesses diferentes, visões distintas e expectativas divergentes. O Brasil dos anos 1980 também não ajudava. A economia naufraga em espirais de inflação, as taxas de juros eram proibitivas e o mercado de papel enfrentava excesso de oferta global. Nos anos 1990, a situação piorou. Com a abertura econômica promovida pelo governo Collor, produtos estrangeiros inundaram o mercado brasileiro. E muitas indústrias nacionais, que viviam protegidas por tarifas, se viram subitamente expostas à competição internacional. A Klabin, que havia crescido em grande parte amparada pelo mercado interno, precisava agora repensar sua estratégia completamente. Em 2003, a empresa tomou uma decisão que, para muitos dentro do grupo, soou quase como uma confissão pública de limitações. Encerrou a produção de papel jornal, um produto que havia sido símbolo do seu pioneirismo décadas antes. O mercado de papel jornal entrava em colapso estrutural à medida que a internet corroía a circulação das publicações impressas. Manter aquelas máquinas funcionando seria honrar o passado ao custo de comprometer o futuro. Mas a decisão revelava algo mais profundo. A Klabin estava em um ponto de inflexão, um momento em que as escolhas feitas nos próximos anos determinariam se o império resistiria ou se fragmentaria. A pergunta que ninguém dizia em voz alta, mas que todos dentro da empresa sentiam, era esta: como uma companhia fundada por imigrantes visionários no século XIX poderia continuar relevante no século XXI, diante de concorrentes globais com bilhões de dólares em capital, tecnologia de ponta e florestas plantadas com precisão cirúrgica? A resposta começaria a ser escrita em 2014, num terreno de 356 mil hectares em Ortigueira, Paraná. E teria um nome simples, poderoso e definitivo: Projeto Puma. O que a Klabin anunciou em 2014 não era apenas um investimento, era uma declaração de sobrevivência. O Projeto Puma representava a maior aposta da história da empresa e uma das maiores da história industrial do Paraná. Mais de 8 bilhões de reais para construir do zero uma fábrica de celulose em Ortigueira, uma cidade que poucos brasileiros saberiam apontar no mapa. A obra exigiu a instalação de infraestrutura completa numa região praticamente isolada,
estradas, subestações elétricas, sistemas de tratamento de água e uma logística de abastecimento para milhares de trabalhadores que chegavam de todo o país para erguer aquela estrutura colossal no coração do Paraná. Em 2016, a unidade Puma foi inaugurada. E com ela, a Klabin realizou algo que nenhuma outra empresa do Brasil havia conseguido. Tornou-se a única companhia do hemisfério a oferecer ao mercado, a partir de uma única planta industrial, 3 tipos diferentes de celulose: a fibra curta de eucalipto, a fibra longa de pinos e o fluff, matéria-prima usada na fabricação de fraldas, absorventes e produtos de higiene. A jogada era genial em sua diversificação. Ao não depender de um único produto, a Klabin se protegia das oscilações naturais de um mercado extremamente volátil. Naquele mesmo ano, a empresa recebeu a certificação FSC, tornando-se a primeira do setor, no Hemisfério Sul, a atestar o manejo florestal responsável de suas operações. Mas Wolf Klabin, se ainda estivesse vivo, reconheceria naquela inauguração não um ponto de chegada, mas um ponto de partida. E a liderança da empresa pensava exatamente da mesma forma. Em 2019, antes mesmo de a unidade Puma atingir sua plena maturidade operacional, a Klabin anunciou o projeto Puma II, a segunda fase de expansão, desta vez ainda mais ambiciosa. O investimento total ultrapassou 12 bilhões de reais, tornando-se o maior investimento privado da história do Paraná. 2 novas máquinas de papel seriam construídas: a MP27, voltada para papel de embalagem, e a MP28, dedicada à produção de cartões para alimentos líquidos como leite e suco. A MP27 entrou em operação em agosto de 2021, no meio da pandemia de Covid-19. O mundo parava, as economias contraíam, as cadeias de suprimentos colapsavam. E a Klabin crescia. A razão era quase poética. Enquanto o comércio físico morria e o e-commerce explodia, a demanda por caixas de papelão disparou em todo o planeta. Cada compra feita em casa, cada entrega de supermercado, cada encomenda online precisava de uma embalagem, e a Klabin estava lá para fornecê-la. A empresa que havia apostado décadas antes em papel para embalagens, quando esse mercado ainda parecia secundário, via agora sua estratégia confirmada pela maior disrupção econômica do século. Em setembro de 2023, o projeto Puma II foi concluído com a inauguração da MP28. A capacidade produtiva da unidade ortigueira saltou para mais de 2,5 milhões de toneladas anuais, entre celulose e papel. No total, considerando todas as suas fábricas, a Klabin atingiu a capacidade de produzir 7 milhões de toneladas de papel e celulose por ano. Para dimensionar esse número, é o equivalente a abastecer toda a população do Brasil com papel de sobra e ainda exportar para dezenas de países. A planta em Ortigueira tornou-se um dos maiores polos de produção de celulose do mundo, e ao seu lado foi construído um terminal de contêineres capaz de movimentar 125 mil toneladas por mês diretamente até o porto de Paranaguá, integrando floresta, fábrica e porto numa cadeia logística de precisão cirúrgica. Em 2024, sem descanso, a empresa anunciou um novo ciclo. Desta vez, o olhar voltou-se para a unidade Monte Alegre, a fábrica que havia nascido em 1946 e que, como uma árvore centenária, precisava de cuidados para seguir firme. Um investimento de 7 bilhão de reais foi destinado à instalação de uma nova caldeira de recuperação, o coração energético da planta, prevista para entrar em operação no último trimestre de 2026. A mensagem era clara: a Klabin não abandona o passado. Ela o renova, o moderniza, o leva consigo. Hoje, com 125 anos de história, a Klabin é uma empresa que carrega em si mesma a contradição fascinante de ser simultaneamente antiga e contemporânea. Uma família de imigrantes lituanos que chegou ao Brasil com tabaco e sonhos
construiu, ao longo de gerações, uma das estruturas industriais mais sofisticadas do país, certificada pelo Dow Jones de sustentabilidade, presente no Ibovespa, exportando para mais de 70 nações, com mais de 25 mil colaboradores e 719 mil hectares de florestas, que são, ao mesmo tempo, plantação e patrimônio ambiental. O Parque Ecológico Samuel Klabin, criado em 1979, com 11 mil hectares no interior do Paraná, é um símbolo dessa dualidade: indústria e natureza, produção e preservação, lucro e responsabilidade. A história da Klabin ensina ao menos 3 lições que transcendem o papel e a celulose. A primeira é que a visão de longo prazo é o ativo mais raro e mais valioso em qualquer negócio. Maurício comprou uma gráfica quando mal falava português. Wolf comprou uma fazenda quando não havia nem estrada para chegar até ela. Cada geração dos Klabin apostou em algo que os contemporâneos consideravam cedo demais, grande demais ou improvável demais. E cada uma delas estava certa. A segunda lição é que identidade e adaptação não são opostos. A Klabin é a mesma empresa de 1899 em seus valores, mas radicalmente diferente em seus produtos, processos e mercados. Encerrou o papel jornal sem nostalgia quando o mercado o exigiu. E inaugurou o Craftliner de eucalipto quando o futuro apontou para ele. Sobreviver não significa permanecer igual. Significa permanecer fiel ao propósito enquanto se transforma em tudo o mais. E a terceira lição, talvez a mais humana de todas, é que empresas são feitas de pessoas antes de serem feitas de máquinas. A Klabin nasceu da coragem de um homem que fugiu da perseguição com 20 quilos de tabaco e 20 libras esterlinas, e que apostou em um país novo como outros apostam em certezas antigas. Cada folha de papel que sai de Ortigueira ou de Telêmaco Borba carrega, invisível em sua textura, a memória desse homem, desse sonho, dessa teimosia luminosa de construir algo que dure mais do que uma vida.